Bem, meus queridos irmãos, vamos hoje continuar mais um estudo sobre a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós falávamos na primeira carta que essa segunda tem uma diferença, no máximo, de um ano da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Disse também, na aula passada, que Paulo, no mínimo, escreveu 4 cartas à igreja aos Coríntios. Então, o que nós chamamos hoje de primeira carta aos Coríntios, na verdade, é uma segunda carta. O que nós chamamos de segunda carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, é uma quarta carta. Então, o que nós temos na Bíblia, que Deus conservou, é a segunda e a quarta, que nós chamamos de primeira e segunda. E Paulo, ele teve grandes e sérios problemas com essa igreja grega, que era, de alguma forma, estava dentro, melhor dizendo, de um contexto do raciocínio, da intelectualidade, da profusão intelectual, e eles davam muito valor à eloquência, à sabedoria, e Paulo diz na primeira carta, e reforça na segunda carta, que ele, quando chegou lá, ele pregou o evangelho na demonstração do poder de Deus, que salva o pecador, que opera maravilhas, do que na erudição. E olha que Paulo era erudito, mas ele fez questão, naquela cidade que prezava tanto pela intelectualidade, de ser mais direto, mais objetivo do que ficar elocubrando, criando silogismos ou coisa parecida. E Paulo está triste com a igreja, porque a reação de parte da membresia da igreja para com ele não era como antes. Paulo havia fundado a igreja de Corinto, e a igreja estava dividida em 4 grupos, sendo que o grupo dos intelectuais, que apoiava Paulo, era grande, mas na segunda carta a gente percebe que o grupo que era judaizante, que apoiava muito a ideia de que, para ser cristão, você tinha que seguir Moisés e seguir a Cristo. Não tinha como um judeu gentil ser seguidor de Jesus se não fosse seguidor de Moisés, se não guardasse a lei. E se você está comigo desde que a gente começou os estudos do Novo Testamento, principalmente Gálatas, você vai ver que Paulo ali ele vai falar seriamente sobre o grande equívoco daqueles que pregavam a necessidade de obedecer Moisés e obedecer a Cristo. Ele chega a dizer que essa proposta era um outro evangelho, diferente do verdadeiro evangelho que Jesus trouxe e que a igreja devia proclamar. E é nessa linha que Paulo prossegue seus escritos, e aqui em 2 aos Coríntios nós vamos ver isso, Paulo batendo nessa ideia dos crentes judaizantes, que queriam Jesus, mas que também queriam uma prática litúrgica, cerimônias, festas, regras, que eram ligadas à antiga aliança, a aliança que Deus fez, sobretudo a aliança mosaica, que Deus faz lá no Monte Sinai, entregando a ele a lei, entregando princípios, etc, etc, etc. Enquanto que a nova aliança, e a gente vê isso Jesus na última ceia, a instituindo, ele vai dizer que essa nova aliança ela é, de fato, o ápice das alianças que Deus fez com Deus, que Deus fez com pessoas e com seu povo. Se você vai para o Velho Testamento, a começar com Adão e Eva, Deus faz uma aliança com eles, com Noé, Deus faz aliança, e Deus vai sempre fazendo alianças. Só que todas essas alianças eram aquelas alianças praticamente que unilateral, porque o homem, por mais que tentasse cumprir as alianças, ele não dava conta de atender aos preceitos da aliança. Aí Deus entrava com graça. Sempre Deus entrou com graça e misericórdia. E os fundamentos das alianças, normalmente, eram os sacrifícios, porque os sacrifícios permitiam que o adorador se apresentasse diante de Deus. Eu vou trabalhar um pouco nisso. O homem pecador, por ser pecador e por ser impuro, ele não tem como adentrar a presença de Deus. E ele
provisoriamente, ele pegava um animal, esse animal era sacrificado, era imolado, cortava-se a jugular, recolhia-se o sangue, depois que o sangue saía todo do animal, aquele sangue era colocado no altar e também o sangue era aspergido sobre o adorador, sobre aquele que queria estar em comunhão com Deus. E depois disso feito, um inocente, o animal, morria no lugar do adorador, era uma morte substitutiva. E dessa forma, o adorador, porque tinha alguém que pagou o seu preço, que era justamente o animal, ele podia entrar na presença de Deus, adorar a Deus, celebrar a Deus e fazer, assim, o seu culto, a sua oferta de louvor e de adoração ao nome do Senhor. E eu digo sempre, era preciso que o sangue fosse derramado para que alguém pudesse apresentar-se na presença de Deus. Porém, era um sangue de animal, era sangue de substitutos sem a devida qualificação. Jesus, quando ele institui a Santa Ceia, ele vai dizer com todas as letras: este é o sangue da nova aliança. A aliança é fundamentada no sangue de Jesus, a oferta perfeita, o sacrifício perfeito. Não havia mais a necessidade de repetir novos sacrifícios, porque o Filho de Deus havia sido oferecido para ser o sacrifício perfeito. João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por que ele diz isso? Porque Jesus é a oferta perfeita, o sangue dele, quando derramado por nós na cruz do Calvário, ele traz essa qualificação que ele tem e o poder de nos lavar definitivamente, de uma vez por todas. E é por essa razão que a Bíblia vai dizer que Jesus é o sacrifício perfeito, ele é o mediador de uma aliança perfeita e superior às alianças que Deus tinha feito anteriormente. A partir da aliança que Deus faz em Jesus, quando ele morre por nós, nós não vamos mais ter uma aliança que venha substituir a aliança que Jesus fez. É uma aliança perfeita. E Paulo, na argumentação que ele vai fazer aqui no capítulo 3 e capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, é para mostrar a superioridade da nova aliança sobre a velha aliança. E tudo isso dentro de um contexto. Como é que vocês querem se submeter à velha aliança, se a nova aliança ela tem promessas superiores, ela tem um mediador superior, ela tem qualidades superiores à antiga aliança? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, Jesus, quando diz esta nova aliança fundamentada em meu sangue, Jesus estava dizendo ali claramente que a aliança que ele estava fazendo era, sim, uma aliança superior a todas as alianças que Deus havia feito no Velho Testamento. Então, fica aí a dica para que a gente possa agora adentrar ao assunto tão importante de hoje. E Paulo, no capítulo 3, vai fazer uma comparação entre a nova e a velha aliança. E aqui a gente vai aprender e a entender como a obra de Jesus, como a aliança feita mediante o sangue de Jesus é superior sobre toda e qualquer aliança do passado que Deus havia feito no Velho Testamento. Mas antes, eu queria ler com vocês o capítulo 2, versículo 17. Paulo dá aqui uma cutucada nesses judaizantes que estavam vindo de Jerusalém, com carta da igreja de Jerusalém, para pregar para eles, eram representativos da igreja de Jerusalém, eram representantes da igreja de Jerusalém, melhor dizendo. E Paulo olha para esses homens e diz: eu já os conheço, eles, na verdade, eles são pessoas perigosas, não só pela mensagem que eles proclamam, mas também pelo interesse que eles têm. Então, se você olhar aqui o versículo 17 do capítulo 2 de 2 aos Coríntios, Paulo vai dizer
a respeito destes pregadores de outro evangelho. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Paulo, ele é claro nessa colocação que ele faz, ao contrário de muitos. E estes muitos aí, alguns deles estavam na igreja de Corinto querendo desfazer a mensagem pregada por Paulo, querendo acrescentar. E a Bíblia diz que nós não devemos nem acrescentar, nem retirar nada da mensagem que Deus nos deu. E faz duas afirmações que são categóricas e preocupantes. Paulo vai dizer assim, que eles estão procurando lucro. Toda vez que o evangelho é pregado com a intenção de obter dividendos financeiros, vantagens pessoais, infelizmente, a gente tem que dar mal palmatório. Muitas igrejas hoje estão andando por esse caminho, fazendo campanhas e campanhas financeiras, atrelando espiritualidade à quantidade de recursos que você dá. E se você olhar por esse ângulo apenas, você vai ver o despertamento da ganância do coração humano. Quando você olha para o âmbito geral, esse vai ser uma sinalização, mas dentro de um contexto em que outros sinais são evidenciados numa vida de crescimento e de aprofundamento espiritual. Então, Paulo diz que eles estavam unicamente atrás de lucro e havia má intenção no que eles falavam, não havia sinceridade. Paulo diz, nós, ao contrário, não visamos lucro e nem queremos enganar vocês. Há sinceridade no que a gente fala. E ele entra no capítulo 3, dizendo que eles não precisavam se recomendar para eles conheciam o ministério, conheciam o trabalho que eles desempenharam naquela igreja. Na verdade, eles foram frutos do trabalho que Paulo havia iniciado lá no ano 51 da era cristã, e Paulo relembra de como foi a fundação, de como Deus o usou poderosamente, e eles são cartas vivas que comprovam que, de fato, Deus estava com Paulo quando a igreja de Corinto foi fundada e que o que Paulo pregava foi testificado, foi visualizado quando da fundação da igreja. E ele chega no versículo 6, se você estiver com sua Bíblia aberta aí, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai dizer que Deus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, Paulo já diz aqui, olha, o que nós estamos a promover pelo mundo, a mensagem que pregamos de Jesus, é uma mensagem que fala de uma nova aliança. E Deus os capacitou, Deus os graduou para serem ministros de uma nova aliança. E, a partir daqui, Paulo vai fazer algumas diferenciações entre a nova aliança que ele prega, que foi instituída por Jesus, e a velha aliança, que foi instituída por Moisés. Então, nós temos dois cabeças aqui. A antiga aliança, ela está centralizada em Moisés, no Monte Sinai, quando Deus dá a lei, e esta aliança foi gravada e cravada em pedras, as duas tábuas da lei. E Paulo vai dizer que essa é a grande diferença entre a antiga e a nova aliança. Uma era com letras, em pedras, a outra era uma aliança do Espírito colocada no coração. Se vocês lembram, quando nós estudamos Gálatas, eu falava muito que a lei, para ser obedecida, ela era impossível, porque a lei ela reflete o caráter de Deus, a essência de Deus. Deus é o único que pode cumprir a lei que ele criou, porque todos nós estamos em estado de pecado. Nós temos o vírus do pecado habitando em nós. Nós somos desconfigurados, corrompidos, e dessa forma nós nunca conseguiremos cumprir. E a lei tinha um papel.
de dizer que nós não conseguiríamos a autossalvação. Nós não seríamos salvos pela nossa obediência, pela nossa performance. A lei mostrava que eu precisava de ser salvo por uma justiça alheia. E essa justiça alheia, no Velho Testamento, era o animal que pagava a conta e por isso eu não era morto. No Novo Testamento, Jesus, então, traz a justiça eterna, não provisória, e essa justiça, pelo sangue dele, agora eu tenho a presença de Deus. Na antiga aliança era o esforço próprio. Na nova aliança, o Espírito que habita em nós, nós que cremos, ele nos dá condições e nos dá forças para resistir o pecado e vencer o pecado, coisa que antes a gente não tinha condições. É bem verdade que, apesar do Espírito atuar em nós, a decisão final de ceder ou não é nossa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10 que não vem tentação além de nossas forças. A gente cai nas tentações porque a gente não resiste até o fim. A gente hoje, por meio da obra do Espírito Santo, tem como fazer e resistir. Se você olhar o versículo 6 e o 7, eu vou ler com vocês, Paulo vai dizer, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você certamente já ouviu esse versículo sendo aplicado de forma errada. Algumas pessoas dizem, olha, quem fica lendo a Bíblia corre o risco de não absorver as coisas do Espírito, porque a letra mata. Mas se você tem uma revelação direta de Deus, o Espírito vai te vivificar. Não tem nada a ver. Essa é uma interpretação muito perniciosa no meio da igreja. Na verdade, Paulo está falando que a letra mata, quem mata é a letra da lei, que nos acusa, que nos condena. A lei que Deus deu a Moisés, ela nunca, em momento algum, teve o propósito de salvar, senão para apontar as nossas falhas, para que a gente recorresse para Cristo. Então, a letra mata. A finalidade da letra é trazer condenação. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Agora, o Espírito Santo, ele vivifica. Né? Então, versículo 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essa característica da glória, né? A glória da antiga aliança e a glória suprema da nova aliança que Deus fez com Israel, a antiga, e com a igreja, que é todos os que creem, sendo judeu, aqueles que são árabes, aqueles que são sergipanos, nordestinos, sulistas, americanos, todo que crê faz parte da nova aliança agora. Então, o importante é entender que a obra que Deus faz nesta aliança é com o coração do ser humano. Não é com a vontade do ser humano de obedecer, mas é uma aliança em que o homem tem em Deus a condição de, em relacionamento com Ele, profundo, vivenciar um amor, um afago, uma relação profunda com Deus. E ele coloca a sua vontade, a sua lei no coração do que crê. A gente tem, não por obrigação, cumprir a palavra de Deus, mas por prazer cumprir a palavra de Deus. A segunda diferença entre a nova e a velha aliança é que a antiga aliança ela revelava a morte, ou de alguma forma trazia a morte, a condenação. A nova produz vida, a justificação. Essa palavrinha nós estudamos muito quando abordamos o tema do livro de Gálatas e Romanos, a palavra justificação. Ambas, né? Tanto condenação quanto justificação. Eram duas sentenças anunciadas ou proclamadas em um tribunal. A condenação e a justificação.
A justificação, eu falava para vocês, ela tem essa qualidade de nos liberar da culpa. Quem é justificado é diferente de ser considerado justo. O justo é aquele que se comprova a inocência. O justificado é aquele que, mesmo tendo direito à condenação, ele recebe sobre si os benefícios do absolvimento. Eu não sei se essa é a palavra certa, de ser absolvido de qualquer condenação. Na verdade, ele merece condenação, mas ele recebe o benefício que alguém fez. Alguém pagou uma conta, ele não pagou, não tinha condição de pagar, mas alguém pagou por ele, a ideia de um fiador, né? E por isso ele é beneficiado, porque alguém pagou a conta por ele. Então, a condenação, antes de Jesus, era certa sobre nós. A nossa incapacidade de cumprir a lei, de nos tornarmos perfeitos para a glória de Deus, nos tornava condenáveis perante a lei de Deus. Quando Jesus, então, derrama o seu sangue por nós, fazendo um sacrifício perfeito, uma única vez, para sempre, não havendo mais necessidade de Jesus fazer novos sacrifícios por nós, isso nos dá garantia de vida eterna e garantia de que a obra dele é perfeita. E a obra que ele faz perfeita diante de Deus, ele, como não tem pecado, os benefícios não podem vir para ele, mas vêm para aqueles e sobre aqueles que ele, Jesus, representava quando morreu na cruz. Então, os benefícios são nossos, vêm a nós. Aqueles que creem recebem a justificação. Então, a antiga aliança, pela lei que Deus deu a Moisés, trazia condenação, trazia a morte como consequência. Agora, o que é que há no momento em que Jesus morre por nós? Há uma justificação. Ele paga a nossa conta de uma vez por todas, e por isso que a Bíblia vai dizer que a letra mata. A antiga aliança, com a sua lei, matava, condenava. A nova aliança vivifica em Cristo Jesus. A terceira diferença que a gente pode ver entre a velha aliança e a nova aliança, e Paulo vai apresentar isso no versículo 7, 10 e também no versículo 11, Paulo vai dizer que a antiga aliança ela era transitória ou desvanecente. E a nova aliança ela tem um caráter permanente, de glória insuperável. E isso deve ficar muito claro para nós que estamos aqui estudando a Bíblia, querendo entender como é que Deus lidava com o Velho Testamento, com essa aliança, que apenas mostrava a desgraça do coração humano, a condição que o homem estava. E agora, na segunda aliança, nós encontramos uma nova posição, um novo posicionamento que nós estamos diante de Deus, porque Jesus ele faz uma obra perfeita. E quando ele fala de que essa aliança antiga era provisória, ele está dizendo, entre outras palavras, que ela seria substituída. O nome provisório mostra que ela não era definitiva. Não é que Deus tinha uma aliança definitiva, fundamentada em lei e no sangue de animais, e fez uma nova aliança assim, impensadamente. Não, a antiga aliança existia, como todas as alianças que Deus fez no Velho Testamento, ela apontava para essa aliança ideal, essa aliança que só poderia ser implantada por meio do Filho de Deus, Jesus. E ela era provisória, ela tinha esse caráter momentâneo, temporalmente falando, e que seria, na sua medida, chegaria ao fim e a nova aliança substituiria de uma vez por todas. Eu quero ler com vocês, voltar a ler o versículo 7. Olha, o ministério que trouxe a morte, ou seja, a aliança que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam